Então vamos lá? Bom, se tem um vídeo que vocês têm me pedido bastante é para falar sobre algumas empresas pagadoras de dividendos. Se você é novo nesse canal aqui, não se preocupe, eu vou dar uma pequena introdução a esse assunto antes de começar o vídeo para te ajudar a entender um pouco essa dinâmica. Quando a gente investe numa ação na Bolsa de Valores, a gente está comprando uma pequena participação em uma empresa. Essa pequena participação em uma empresa, ela gera frutos. Toda vez que essa empresa lucra ali, você tem aquela sua participação ali naqueles lucros. Em algum momento, né, a empresa pode decidir qual é o melhor momento para se fazer isso, a empresa vai fazer essa distribuição do lucro aos acionistas, ou donos, como você pode preferir chamar aí do outro lado. E com isso você recebe ali a sua fatia desses lucros. A esse valor que você recebe ali, a gente dá o nome no mercado financeiro de dividendos, tá? Então, deixando isso bem claro, hoje a gente vai falar aqui sobre 4 ações de dividendos ali que estão baratas nesse momento histórico aqui e que também são boas ali para pessoas que pensam em se aposentar, né? Ou seja, em viver de renda em algum momento da vida delas. Lembrando, antes de mais nada, que você não deve tomar a decisão de investir ou não numa ação baseada num videozinho de YouTube. O que eu te proponho aqui é iniciar os seus estudos, tá? E é sempre muito importante que isso seja só um começo mesmo e que você aprofunde os seus estudos, pesquise sobre aquela empresa antes de realmente se tornar um acionista, porque é uma decisão muito importante. Da mesma maneira que se alguém, um amigo seu, bate na sua porta e fala assim, olha, você quer comprar metade da minha padaria por 50 mil reais, você não pode ir ali direto e dar o dinheiro para ele, né? Por quê? Essa padaria pode estar cheia de dívida ali, ela pode estar com problema judicial, ela pode estar para fechar em algum momento e você pode entrar ali com o seu dinheiro e acabar nunca vendo a cor desse dinheiro de volta. E é por isso, né? Por esse tipo de erro que a gente vê tanta gente falando mal da Bolsa de Valores, é porque essas pessoas utilizaram esse instrumento de modo errado. Então aqui a gente vai falar sobre essas empresas e vou te mostrar também um pouquinho como você pode pesquisar um pouco mais sobre elas, como você pode se aprofundar nesse tema. Lembrando que lá no site do Investidor Sardinha, né? Se você digitar o nome dessa empresa, as empresas que eu vou falar aqui, você pode se aprofundar um pouco mais nesse tema ali. Eu fiz o site para ser bem simples ali, para você conhecer um pouco mais as empresas, para quem é mais iniciantezinho mesmo, beleza? Dito tudo isso, né, feito esse disclaimer aí que a gente é obrigado a fazer, porque tem muita gente nova que chegou, a gente tá quase chegando nos 200 mil inscritos aí, a galera tá entrando em peso no canal e eu gosto de deixar isso bem às claras para elas, a gente vai para as empresas aqui. A primeira empresa que a gente vai falar aqui é Taesa, ela é representada lá na Bolsa de Valores por 3 códigos diferentes, TAEE3, TAEE4, TAEE11, né? Existem diferenças entre esses tipos, mas a gente não vai abordar aqui hoje para o vídeo não ficar muito longo. Então a Taesa é ali a maior empresa do ramo de transmissão de energia elétrica do Brasil. O setor de energia elétrica ele tem diversas áreas ali diferentes uma das outras. A gente fala em geração de energia, aquele pessoal da hidrelétrica, das usinas ali, eólicas que fica girando, ele gera aquela energia elétrica. Tem uma empresa que ela transmite essa energia elétrica para algum lugar. Vamos supor, olha, a empresa que vai distribuir a energia elétrica na sua casa aí, que é aquela que você percebe o boleto dela, ela precisa que alguém leve essa energia até ela. Então ela precisa de alguém que gere a energia, alguém que transmita essa energia até onde ela está, então tem diversas torres de transmissão e tal, e ali ela recebe essa energia então, e aí ela transmite para a sua casa. Então as transmissoras de energia elétrica são essas empresas que levam a energia da geradora até a distribuidora, ou até o cliente final em alguns casos, né? Uma empresa muito robusta ali, às vezes ela tem um contrato direto com a transmissora de energia elétrica, ela não precisa necessariamente passar por uma distribuidora, né? Então a Taesa é a maior empresa desse setor na Bolsa de Valores e esse setor é considerado o grande filezinho da coisa. Por quê? Toda vez que você vê que tem algum problema na energia elétrica, onde ele está associado normalmente? Na geração, quando tem uma escassez de alguma coisa, ou quando não conseguiu gerar energia suficiente, ou quando secou um rio, alguma coisa aconteceu, não choveu, sei lá, a geração de energia fica comprometida. Ou na distribuição, desculpa. Ou na distribuição de energia, né? Não vou deixar assim, coitado de vocês. Ou na distribuição de energia aqui, acontece às vezes, da empresa tem algum problema ali, porque ela não pode reajustar o preço, tem algum problema, um político faz uma interferência, a transmissão ela acaba ali ficando muito mais independente. Então a Taesa é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, é uma empresa aí de transmissão que atua por meio de concessões aí no investimento e na estruturação de montagem de linhas de transmissão. O portfólio dela é composto atualmente por 39
19 concessões, né, ou seja, direito ali de transmitir energia, que somadas aí dão 13.576 quilômetros de linhas de transmissão, das quais 11.062 quilômetros estão operando e 2.514 quilômetros estão em construção, ou seja, então ela está expandindo mais esse número. Suas concessões possuem aí um prazo médio de duração de cerca de 16,5 anos e atualmente a empresa garante aí a presença em 18 estados e no Distrito Federal. Aqui a gente pode conferir alguns principais indicadores, né, da Taesa aqui. Se você não sabe o que são indicadores, vou deixar aqui alguns vídeos, a playlist de iniciantes, para você ir dando uma consultada. Então, primeira coisa, o PL dela, né, ou seja, o preço sobre o lucro. Se você pegar o preço da ação e dividir ali pelo lucro por ação, ali você vai chegar em 5,32. Isso significa ali que você está pagando 5,32 vezes o lucro da empresa na hora de comprar ela. É como se você fosse investir numa empresa ali que fatura R$100 por ano, pagando R$532 por ela. Então você estaria pagando ali 5,32 vezes o PL daquela empresa. O PVP, ou seja, o valor que você está pagando pelo patrimônio, né, é de 1,98. Significa que se você fosse construir uma empresa do zero, exatamente igual a Taesa, com nenhum contrato de clientes, você gastaria, por exemplo, R$1. Para comprar a Taesa já pronta, com os clientes e com tudo, você está pagando R$1,98. É óbvio que não é o R$1 especificamente, mas é o que vale ali. É então o preço sobre o valor patrimonial dessa empresa. As empresas de energia elétrica, normalmente, elas têm um PVP bem baixo ali, porque elas têm patrimônios bem grandes, mas é muito interessante, né? Você olhar ali que você está pagando ali R$1,98 para cada R$1 que ela tem de patrimônio. Imagina, você construísse tudo isso do zero, você gastar R$1 ali, você está pagando 2 vezes o patrimônio que ela tem. Tá compensando, Raul? Aí você que tem que fazer essa avaliação. Na minha opinião, por uma empresa estruturada, com os clientes e tudo, né? Você pagar 2 vezes o preço que ela gastou para existir, não tá caro não, né? Ela tem um ROI hoje, ou seja, o Return on Equity, né? O retorno em cima do patrimônio dela de 37,20%, é um retorno absurdo, né? Para cada R$100 que ela tem de patrimônio ali, ela lucra R$37,20. Então, é bem interessante, é uma empresa que tem uma dívida líquida de 1,34, né? Não é uma empresa que tem uma dívida líquida muito grande, dívida líquida pelo EBITDA de 1,34, não é uma dívida muito grande, e ela tem um dividend yield atual de 15,24%, por isso que a gente colocou ela aqui como uma grande pagadora de dividendos. E olha que o preço das ações dela esticaram bastante recentemente, né? Mas ela tem um dividend yield de 15,24%. Isso significa que se você investisse R$100 mil, tivesse investido, né, ao preço de hoje aí, R$100 mil em Taesa, você teria recebido ali R$15.240 em dividendos nesse ano. Então, assim, é um retorno absurdo que você teria recebido ali, né? A pessoa conseguiria se aposentar com um dividend yield desse aí com muita tranquilidade. O cara que tem R$1 milhão ali teria recebido 150 mil em dividendos. Lembrando que dividend yield, né, é um indicador ali que mede o passado. Então não significa que você vai receber isso daqui para frente, mas significa que se você, trazendo a valores atuais, você teria recebido isso se você tivesse investido nessa empresa no valor que ela está hoje em dividendos. É uma grande pagadora de dividendos e você pode olhar esse indicador sim como uma promessa do que vai acontecer no futuro ali. Por quê? Porque é uma empresa que vem pagando bons dividendos aí. Além do dividend yield dela, né, para a gente não ficar só nessa promessinha aí, se a gente pega aqui desde 2010, aqui em azul escuro você consegue ver o lucro líquido da Taesa e em cinza aqui você consegue ver os dividendos dela, dividendos de JCP, ou seja, a distribuição de lucro que ela fez para os acionistas. Você pode ver que sempre está bem balizado ali, ela nunca deixa de distribuir esses dividendos. E aqui também essa linha alaranjada ali, né, é o payout, ou seja, quanto que a empresa paga, quanto percentual do lucro dela ela distribui em forma de dividendos para os acionistas. Você pode ver que está sempre se mantendo ali 95, 90, 87, 91. Aí o payout ajustado, né, você consegue ver em verdinho aí também, está em torno de 90,6%. Então uma grande pagadora de dividendos, uma empresa excelente aí. A gente vai falar aqui também agora da próxima empresa aí, que é de um setor também muito clássico, que é a Sanepar, SAPR3, SAPR4 e SAPR11, né? A gente vai falar aqui de uma grande empresa pagadora de dividendos e que está muito barata, muito descontada, porque apanhou muito recentemente. Quem que é a Sanepar? É sempre importante você entender isso. Se você quiser se aprofundar nisso, lembrando, no site de Investidor Sardinha é importante você conhecer bem a empresa antes de investir nela, né? A Sanepar é a companhia de saneamento do estado do Paraná ali, por ser uma empresa do ramo do saneamento ali, os serviços dela incluem, né, fornecimento e tratamento de água, segundo, tratamento e coleta de esgoto. Então ela é equivalente aí à Sabesp, se você é de São
Paulo, a Saneago, se você é de Goiás, né? E cada estado, comenta o nome da empresa que cuida da água aí do seu estado. Ela cuida disso, principalmente ali do Paraná, é a empresa que cuida ali da estação, tratamento de água, fornecimento, né? Água, esgoto, a coisa toda. Além disso, a empresa tem uma participação aí societária, uma empresa que gera energia ali também por meio dos resíduos sólidos. Não sei se vocês sabem, mas quando as pessoas ali, né, defecam e tarará, elas geram a massa ali que anda pelo caminhamento dos esgotos ali, e aquilo produz um tipo de gás que é possível de ser gerado por meio de alguns processos ali. Você gera um gás no meio dessa coisa, né, desse material ali, e desse gás é possível gerar energia elétrica. Então é muito comum que as empresas utilizem isso também. Então, em termos de estrutura aí, ela tem 3 aterros sanitários. Sim, os aterros sanitários também são de responsabilidade normalmente dessas empresas. Ela tem 1.104 poços de captação de água subterrânea, 168 estações de tratamento de água, 249 estações de tratamento de esgoto. É uma das empresas com a maior quantidade de infraestrutura do Brasil, tá? Ela é gigantesca em infraestrutura. No geral, a Sanepar tem aí mais de 55 mil quilômetros de tubulação de coleta e distribuição de água, mais de 36 mil quilômetros de tubulação de coleta e tratamento de esgoto, né? No Paraná, a empresa aí atende mais de 345 cidades e presta serviço para mais de 297 localidades, contando aí com mais de 7 mil funcionários. Uma empresa realmente gigantesca. E olha só, olha que loucura, né? Aquele PL que vocês já estão conhecendo ali, o indicador preço da empresa dividido pelo lucro por ação, está em 6,16 vezes, né? Então, em miúdos, você pode dizer que as pessoas estão dispostas a pagar 6 vezes o lucro anual da empresa por ela, ou você pode dizer também que você demoraria 6,16 anos ali para recuperar o seu investimento na empresa. Você pode usar esses indicadores dessas duas formas ali, tá? Você pode chamar assim esses indicadores. Aqui, olha só, a gente já tem o payout, né? Quanto por cento do lucro da empresa ela distribui em forma de dividendos, está em 36%. Esse indicador você já conhece também. E aquele outro indicador, vocês lembram que a gente viu agora na Taesa ali, que é o PVP, o preço vezes valor patrimonial, né? O preço dividido pelo valor patrimonial, ou seja, quanto que a gente está pagando pelo patrimônio daquela empresa. Se você fosse construir uma empresa do zero aqui, né, você gastaria mais do que comprando a Sanepar. Então, para cada R$1 que a Sanepar tem só em patrimônio, sem considerar os contratos, aquela coisa, os clientes, a coisa toda, né, sem considerar valor de nada, você estaria pagando ali 84 centavos para cada R$1 que ela tem de patrimônio. Ou seja, ela está uma empresa, quando a gente fala assim no mercado, a gente quer dizer que essa empresa está barata. Tem que investigar, e aí eu deixo com você a tarefa de investigar. E por quê, né? Se você quiser escrever aqui das suas investigações, o que você encontrou, é muito importante. Eu não gosto de dar o peixe, eu gosto de ensinar a pescar. Se você quiser escrever aqui por que você acha que ela está negociada abaixo do valor patrimonial dela, seria muito interessante. Normalmente tá dicas aí, tá associado normalmente a algum tipo de risco, normalmente está associado a uma dívida, pode ser. Tem diversas razões que poderiam fazer isso aqui, mas então a cada R$1 você está comprando por 84 centavos, então tá barata. Esse é o indicador que a gente chama ali. A gente fala, ó, a empresa tá barata. Quando a pessoa fala tá barata, não é o preço daquela ação que você tá vendo, né? O preço que a gente fala tá barato, normalmente é o preço que você tá pagando pelo patrimônio, ou o preço que você tá pagando em virtude do lucro. Não importa se a sua ação custa R$200. Se esse indicador aqui estiver muito baixo e o PL também estiver muito baixo, a gente costuma dizer no mercado que essa empresa tá barato, entendeu? Então, o dividend yield dela tá em 2,43%, né? Você pode ver aqui que ela já distribui o lucro, mas é um dividend yield menor, ou seja, para cada R$100 que você tivesse investido ali no preço atual, você teria, né, recebido, hipoteticamente, já expliquei essa conta também no vídeo de fundo imobiliário, vou deixar aqui para vocês, R$2,43. Então, se você investir ali 100 mil nela, você vai receber ali em torno de, né, você teria recebido, lembrando, hipotético, R$2.430 ali por ano, mais ou menos. Então, muito interessante aí, aqui você vê como é que ela tá. E olha só, o ROI, né, aquele indicador também que você já conhece, Return on Equity, né, quanto que ela tá rentabilizando o patrimônio que ela tem, ela tá rentabilizando ali para cada R$100 que ela tem ali, ela tá ganhando R$13,73, né? Então é um indicador muito interessante. Aqui tem outro indicador muito legal, a dívida líquida pelo patrimônio, né? A gente acaba vendo ali que ela é uma empresa nada endividada, 0,39, dívida bruta também pelo patrimônio, 0,57. É uma empresa que a gente diz aí que não tem dívida, né? Basicamente ela não tem dívida porque em relação ao preço da empresa ali, em relação ao patrimônio da empresa, a dívida dela é irrelevante. Então, muito interessante os principais indicadores aí. A gente consegue ver também ali, ó, CAGR, né? Crescimento de receita dela dos últimos 5 anos em 6,57%. Muito interessante, uma empresa lucrativa, né? Ela tem ali lucro e tem distribuído também aqui o histórico de dividendos, né? Ela distribuiu aí R$151.083.814,93 aí, né?
em dividendos já em JCP aí nesse ano, e ano passado ela distribuiu R$ 296.427.767,92. Então, payout dela em relação ao lucro líquido ajustado tá muito interessante, 31,4% aí. É interessante, ela tá passando por um momento complicado, por isso não está distribuindo tantos dividendos e por isso também o preço da ação sofreu uma baixa muito forte aqui. Lembrando que aqui quando a gente fala de empresas estatais ou empresas de serviços de utilidade pública de modo geral, a gente tem um risco associado à presença do Estado nessa empresa. A gente chama isso de risco de uma empresa estatal, tá? Raul, mas uma empresa do Estado não seria boa, né? Não é uma empresa ali que faz parte de um governo, de alguma coisa, tem uma estrutura maior por trás? De fato, a nível de segurança, normalmente a gente considera que as estatais são empresas um pouco mais seguras, mas a nível de governança, o que é a governança? A gerência daquela empresa ali, a gente considera uma empresa que tem um risco maior, né, de sofrer ali corrupção, não por conta dos políticos brasileiros, a gente sabe que eles são extremamente honestos e comprometidos com o trabalho deles, mas normalmente porque algumas pessoas, preconceito de mercado aí, as pessoas têm um preconceito de achar que empresas públicas ali normalmente tem muito carro comissionado, tem muita gente que desvia dinheiro, mas é um preconceito popular aí, você pode ter esse preconceito ou não, né? Fica a seu critério, importante você entender. Eu sou uma das pessoas, sou meio preconceituoso, eu não gosto muito de empresa estatal, mas fica aí. O case da Sanepar é uma empresa muito sólida, né? A empresa faz parte de um setor muito interessante ali para o longo prazo. Então a gente vai falar aqui agora de outra empresa aqui também, cara, passou a chulapada aí hoje, hein? Já valeu aí o quê? Likezão brabo, nervoseira, porque é muito importante aqui, a gente vai falar agora de BB Seguridade, BBSE3, né? Parece assim, um bebê segurando, né? Uma coisa maravilhosa. Agora a gente vai falar dessa empresa aí. Essa empresa é o braço ali de seguros do Banco do Brasil. Para você entender isso aqui de maneira mais simples possível, assim, a maneira que eu consigo enfiar na cabeça da pessoa na hora que essa empresa faz, né? Inclusive o que a gente escreveu lá no site lá do Inveja da Sardinha. É o seguinte, a BB Seguridade é aquela empresa que quando você vai fazer um financiamento lá no Banco do Brasil, ou quando você vai lá trocar uma ideia com o seu gerente, ele fala assim para você, porra, por que você não faz um segurinho aí, uma capitalização? Não faça, inclusive, esse produto é péssimo. Ou um plano odontológico, alguma coisa ali, o plano odontológico é mais legal. Ele vai tentar te oferecer uma previdência, né, ou um seguro para na hora que você é obrigado a fazer, na hora que você vai fazer um financiamento de longo prazo aí, você não é obrigado em tese, mas acaba sendo, eles te induzem a fazer isso. Você vai ser obrigado ali a fazer um seguro para o seu financiamento de imóvel. Então, nesse caso, é aquele produto ali que eles vendem lá no Banco do Brasil, os produtos financeiros que não estão associados a cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, esse é o braço do Banco do Brasil que vende isso, também é o filezinho ali do Banco do Brasil, e muita gente pensa que a BB Seguridade é uma empresa estatal, e ela até é, mas ela é diferente da Sanepar, por exemplo, porque o controle dela é privado. O que acontece é que a BB Seguridade, ela é uma empresa, vou deixar aqui o vídeo só sobre ela é uma empresa que ela tem outras empresas debaixo do chapéu dela, então ela investe em outras empresas ali, ela não controla essas empresas, então a administração dela é privada. Isso é muito importante. Aqui você consegue ver essa estrutura, né? Então a BB Seguros ali tem a participação na Brasil Seg, Brasil Prev, Brasil Cap, Brasil Dental e na Ciclic, que é a BB Corretora ali também, tudo isso fica debaixo do chapéu. Então é uma empresa extremamente interessante, ela trabalha ali com a distribuição de seguros, capitalização, previdência, essa coisa toda. É uma empresa muito interessante, é um setor muito respeitado na Bolsa de Valores, a nível de aposentadoria e tudo. E aqui a gente consegue ver os indicadores. Aqui vocês vão ver que ela já é uma empresa que parece mais cara, porque o setor de seguros normalmente ele tem um prêmio maior ali para o acionista e por isso, né, vários acionistas acabam querendo participar ali. Funciona como um reloginho suíço da distribuição de dividendos, né? Normalmente são empresas muito tradicionais, com grandes pagadores de dividendos e por isso elas são um pouquinho mais caras, você vai perceber. Então aqui, ó, quando a gente olha para o PL dela, não vou explicar de novo, né? O preço dividido pelo lucro por ação. Então, 11,58, o tempo que você demoraria para recuperar o valor investido ali, ou o preço que o mercado está disposto a pagar pelo lucro dela. Já tá ficando craque, hein, pô? Ali, quando a gente vai para o PVP, 6,38. Significa o quê? Cada R$1 de patrimônio está pagando R$6,38. E aqui você pode ficar, nossa, que é isso? Tô pagando R$6, tá doido? Só que você tem que imaginar que algumas empresas ali não têm um valor patrimonial muito grande. Por exemplo, aqui o Investidor Sardinha. A gente lucra mais todos
todos os meses do que a gente tem de patrimônio. Então, se você se recusasse a comprar porque nosso patrimônio é barato, você poderia acabar tomando ferro ali, porque a gente não tem muito patrimônio mesmo, a gente não precisa de muita coisa, né? Uma câmera aqui, um computadorzinho, umas lâmpadas, a gente faz dinheiro por um caramba, faz milhões aí com essa estrutura. Então, não precisa de muito patrimônio. Do mesmo jeito que as empresas de seguros, normalmente elas não precisam de um patrimônio muito extenso, como as empresas de energia elétrica. Elas não tem uma fábrica, um negócio que precisa, uma turbina, não sei o que lá. Elas só tem ali alguns computadorzinhos, umas pessoinhas, uma sedezinha, uma logozinha na parede. Negócio muito mais simples, então 6,38 aí. E aqui quando a gente olha para o dividend yield dela, 5,67%, uma grande pagadora de dividendos aí, né? A cada R$100 ali, né, que você tivesse investido hipoteticamente, trazendo a valor presente, você teria recebido aí R$5,67, ou seja, 100 mil ali, te daria uma belíssima grana, 5.670 ali, um belíssimo valor aí para você receber anualmente, né? Então, empresa interessante aí, também não tem uma dívida relevante, nessas empresas não costuma ter dívida, empresa do setor financeiro, então o ROI dela é 55,07%, assustador isso aqui, né? O retorno sobre o patrimônio que ela tem, aí por isso que eu disse para vocês, você vê que o retorno é bem maior, né? Então R$100 na mão dela ali vira 55, então a cada R$100 de patrimônio vira 55, é muito interessante, uma empresa que consegue operar muito bem aí, empresona, vale a pena o estudo também, vale você se dedicar no estudo dessa empresa. Itaúsa, agora a gente vai falar da nervosa, cara, a braba, ITSA 3 e ITSA 4, tem vídeo aqui só sobre Itaúsa também, empresa que faz parte da minha carteira, na verdade essas duas últimas fazem parte da minha carteira, Itaúsa, ITSA 3 e ITSA 4, né, uma empresa interessantíssima quando o assunto é dividendos, é uma empresa que é uma holding também, quando a gente fala uma empresa holding, é o quê? Pra você nunca mais esquecer, empresa que tem participação em empresa, né, empresa que compra outras empresas, holding, ou que tem empresas em carteira ali. Então a Itaúsa aí, ela tem um grandíssimo portfólio, né? Olha só hoje, Itaúsa, você olha para a estrutura dela ali, ela é dona de uma parte expressiva do Banco Itaú, né? Por isso Itaúsa, Itaú SA, Itaú Sociedade Anônima. Expart, ela é dona da XP também, dona dessas corretoras, ela é dona de uma parte expressiva também da XP. Quando fala dona, significa que ela tem tudo, tá? Significa que ela tem uma parte relevante, né? Da Itaú, ela é a controladora, ela tem a maior parte ali das ações que controlam o banco. Da Expart, ela tem uma participação relevante, mas não é controladora, né? Ela tem ali uma participação relevante. A XP aí é dona da XP Investimentos, dona da Clear, dona da Rico, né? A rainha do mercado financeiro aí. Ela tem um pouco de alpargatas ali, fabrica o quê? Havaianas, todo mundo usa, você tá ligado na Havaianas aí também, ela tem uma bela participação na alpargatas, ela tem uma participação na Duratex, fabrica ali aquelas cubas que você vai dar descarga ali, tem sempre que Duratex, né? Você nem repara, mas alguém ganha dinheiro com isso. Então ela também tem aí, ela tem uma participação na Copagás, cara. Isso aqui você já viu, aquele caminhãozinho amarelo com azul que vai tocando o barco aí, toda vez que você anda na rodovia tem eles ali. E na NTS também, é outra empresa também do ramo de gás ali. Então, uma empresa muito interessante, que quando a gente olha para os múltiplos da Itaúsa, lembrando, a empresa tem banco, tem tudo em carteira, banco é um setor considerado historicamente muito interessante, você vai na Bíblia lá, já tem Jesus falando de banco ali, é real isso aí, você pega lá, tem Jesus falando de banco ali, que era melhor ter deixado o dinheiro com os banqueiros, talento dele lá e tal, coisa de quem é mais religioso aí sabe explicar. Então, o PL ali, né, 10,96 vezes. Não vou explicar isso aqui por última vez, agora eu vou falar só PL, hein, nesse vídeo aqui. Então, PL, 10,96 vezes, payout dela tá baixíssimo, olha só, 0,95%. Você vai falar, Raul, porra, a empresa não tá distribuindo nada do lucro. Você que já sabe que é payout, você tá falando, a porcentagem do lucro que a empresa distribui ali, falando, pô, mas aqui não dá pra mim não. Mas o detalhe que você não entendeu é que 0,95% é nesse ano, porque os anos de pandemia, 2020 e 2021, as empresas do setor bancário, elas foram proibidas de distribuir os dividendos. Então, acaba que ela não pôde distribuir os dividendos aí, mas ela tá com um monte de dinheiro acumuladinho ali, cheio da gordurinha, né? Então, em algum momento ela vai distribuir isso aí pra gente. Então, 0,95 ali o payout. O PVP dela, o preço que você tá pagando no valor patrimonial, não vou explicar mais também, tá 1,53 ali, muito interessante. O ROI dela, ó, o ROI de 13,92%. Você pode falar, putz, mas tem uma empresa que tá tendo um retorno muito maior no patrimônio, mas a quantidade do patrimônio é diferente, né? Itaúsa é uma empresa gigantesca. A quantidade de patrimônio importa muito. É muito fácil você fazer o seguinte, por exemplo, você no começo ali, né? Você pega uma maçã só, e você ganha 100% de lucro nela. Olha o tanto que é fácil. Você vai ali no mercado, fala, pô, paguei 30 centavos numa maçã, você ganha ali um lucro muito alto. Você multiplica, sei lá, bota 90 centavos essa maçã e vende ali, né? Então você vai conseguir ter um lucro muito grande. Você vendeu a maçã por 2 vezes o valor que você comprou ali, por 3 vezes o valor que você comprou originalmente. Você teve um lucro muito interessante. Só que para você crescer e ganhar escala, quantas maçãs a mais você conseguiria vender? É igual quando você é o Ceasa, você é a empresa que mais vende maçã,
a sua margem vai caindo, né? Então é muito difícil você manter a margem de lucro nisso. Então você tem que lembrar disso. Então quando o ROI é muito alto de uma empresa, significa que no crescimento dela, normalmente ela vai perder um pouco desse ROI para dominar o mercado, tá? Então o ROI ali dela de 13,92%, muito interessante para uma empresa do setor dela, envolvida em vários setores, inclusive. O dividend yield dela é 2,64% ali, não está incrível, justamente, né? O valor que você teria recebido, dividendos, estão sabendo também, não está muito interessante justamente por ela não ter distribuído dividendos recentemente, então a margem bruta de 31,90%, né? Margem maravilhosa, não é uma empresa que tem dívida também relevante, nem nada disso, tem um crescimento de lucros aí de 0,97% e um crescimento de receita de 6,71%, né? E os dividendos, historicamente, coloquei aqui para vocês, que como a gente não tem um bom dividendo agora, né? A gente tem que ir para onde? Para a história, para entender o que está rolando. Então a gente tem aqui um grande dividendo dela, ó. Ela tem ali uma média de 2015 7,38, 2016 6,99, 2017 4,39, 2018 7,36, 2019 ela estava assim para estar, né? 8,45%, aí 2020 2,55%, dá aquela miada, pandemia, lascou tudo aí, mas loguinho ela volta aí, é para aposentar, né? Você tem que preocupar muito mais com a segurança necessariamente, e a empresa não distribui dividendos, significa que ela está retendo dinheiro, se precisar de dinheiro, ela tem dinheiro em caixa, é melhor que ela se proteja, maravilhoso aí, então você consegue ver também, vou deixar o quadrinho dela aqui de dividendos, ela está com a expansão, ela está adquirindo cada vez mais empresas, ela tem as provisões, aquele rolo, mas é uma empresa interessante. Então aqui hoje, cara, deixei 4 empresas aqui, esse vídeo é tanto para você que já é avançadão, baratas, né? Quanto também pra galera que acabou de chegar, porque agradamos aqui a gregos e troianos, né? Então, se você gostou desse canal, não esquece de inscrever. Agora eu tenho aquele último recado. Quer aprender a investir de verdade aqui? Se você for aprovado no processo seletivo da minha escola de investimentos, você pode vir aqui aprender comigo. Lembrando, né? É um curso ali que você vai fazer em 8 semanas, onde você vai do básico até o mais avançado em investimentos ali. Putz, é comigo, vai pegar aula. Incrível, incrível. Melhor curso do mercado. 120 aulas gravadas ali. Tem eu trocando ideia com você, plantão de dúvidas e tal. Então um beijão pra você. Até o próximo vídeo.